Está entrando no ar Panorama, num oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. A seleção de ofertas Ultralar entra em campo pra você ganhar. Móveis de sala, quarto e cozinha, eletrodoméstico e celular. Pra ver a Copa, uma TV novinha, facilidade na hora de pagar. Nessa Copa Ultralar entra em campo a seleção de ofertas Ultralar, a loja que tem tudo pro seu lar. Olá, estamos no sábado 20 de junho de 2026. Vamos então aos destaques do panorama de hoje. O caso do homem que foi eletrocutado em uma obra no telhado de uma agência bancária de Abaetetuba. Os cuidados que devem ser tomados para evitar choques elétricos num acidente que pode até ser fatal. O furto em uma cafeteria, todo gravado pelas câmeras do estabelecimento. Como os criminosos conseguiram entrar pela porta da frente sem arrombamento. Os episódios de violência contra a faixa da população, que já passou dos 60 anos, são preocupantes no Pará. Uma caminhada marcou em Abaetetuba o dia dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa. Justiça atende à ação civil do Ministério Público contra o cemitério particular no bairro da Angélica, em Abaetetuba. O empreendimento é acusado de manter práticas contratuais consideradas abusivas contra o consumidor. O que diz o Cemitério Parque sobre essa denúncia? O arquivo Panorama vai mostrar como era a sociedade abaetetubense de mais de 100 anos atrás, em histórias registradas pelas páginas dos antigos jornais. E tem festejos juninos e círios dos Santos de Junho por todos os cantos de Abaetetuba. Eu sou Naldo Araújo e sejam todos bem-vindos ao Panorama. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Lis brilhar. Óculos completos a partir de R$10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas de Lis, pra ver você feliz. A seleção do Mamonas entrou em campo com as melhores ofertas. Confira! Arroz parbolizado Catarinão R$ 3,99. Composto lácteo do Bom R$ 5,39. Creme de leite Italac R$ 2,99. Biscoito soda CGL R$ 5,39. Desodorante aerosol Monange R$ 8,39. Sabonete líquido Granado Bebê R$ 22,00. Lava-roupa Tixa em P Primavera R$ 28,95. Supermercado Mamonas. Você economizando sempre. Olá, bom dia. Lelezinha, você por aqui? Ai, que tudo. Senta aqui, amiga. E aí, Lelezinha, o que te trouxe por aqui, amiga? Amiga, tu sabe que eu moro nas ilhas, né? E eu vim fazer investimento pra cá, eu tô procurando um lote. Então vocês estão no lugar certo e na hora certa. Vocês vão garantir o futuro de vocês adquirindo um lote aqui no Delta Ville. Lelezinha, você viu como era mais simples do que você mesmo imaginou? Ah, vida, agora entendi tudo direitinho. Tá vendo só, amiga, como é importante vir aqui no stand conversar com uma equipe credenciada do Delta Ville? O caso do homem que foi eletrocutado em uma obra no telhado de uma agência bancária de Abaetetuba. Daqui a pouco, aqui no Panorama. O sábado é o dia ainda mais especial para saborear aquele lanche bem gostoso. Aquele cafezinho quentinho, sucos, doces e salgados. Sabe onde? Claro que é no Mamonas Café, o cantinho mais aconchegante da cidade. Aproveita este sábado e vá se deliciar, e em todos os dias da semana também. Mamonas Café, no Supermercado Mamonas, da Dom Pedro II. Que tal assistir a Copa do Mundo numa Super TV de 55 polegadas? Estamos aqui com o nosso ganhador da nossa TV que estava assistindo a live. Quase que ele morreu do coração quando ele viu
O nome dele lá, premiado, ele falou que semana passada o raio queimou 2 televisões dele. Já tava triste que não ia ter que assistir a Copa do Mundo, agora não, tá tudo certo. Né, Mike? Verdade. Agradecer a Deus, muito obrigado aí pela empresa, pelo sorteio, pelo prêmio. Muito obrigado. Pronto! Venha você também fazer parte do time de economia de energia, a CR Electric, junto com você na torcida pela nossa seleção. Olá, meu nome é Vitor Carvalho, sou farmacêutico clínico. Hoje atuo na Farmácia das Ilhas, na unidade da Praça do Barco e na unidade do Cruzeiro, na Feira de Abaetetuba. Olá, eu sou a farmacêutica Ero Silva e trabalho na Farmácia das Ilhas, nas unidades Praça do Barco e Estrada. Eu sou Ângelo Passos, farmacêutico especialista, estou atendendo aqui na unidade da Estrada da Farmácia das Ilhas. Esse é o melhor time farmacêutico da cidade de Abaetetuba, preparada para atender você da melhor forma. Venha com a gente! Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Lis brilhar. Óculos completos a partir de R$10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas de Lis, pra ver você feliz. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Bandidos entraram em uma cafeteria aqui de Abaetetuba e levaram vários objetos e equipamentos do local. Tudo gravado pelas câmeras de segurança. Vamos contar essa história em detalhes aqui no Panorama. Agora, a nossa primeira reportagem de hoje vem falando do Junho Violeta, a campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. E o dia 15 de junho, que é o dia D dessa mobilização, foi marcado com uma programação especial em Abaetetuba. Essa idosa conta o que enfrentou durante anos dentro da própria casa. Eu comecei minha vida com casada, né? Tive 4 filhos, são pessoas maravilhosas, mas foi uma vida assim muito conturbada, que o meu marido usava do vício do álcool, né? Ele era alcoólatra, e muitas das vezes chegava em casa bêbado, xingava, falava coisas que eu tenho certeza que eu não fazia. Então hoje em dia repercute muito esse tipo de coisa que eu vivi no passado, né? Eu hoje em dia não vivo mais com ele é vivo, uma pessoa viva, mas infelizmente o vício acabou com o nosso relacionamento, com a nossa vida de marido e mulher, né? Até que ela tomou a decisão de dar um basta nesta forma de violência doméstica. Eu tenho certeza que não sou só eu, mas muitas e muitos casais vivem esse tipo de contulência assim, que muitas das vezes nos atrapalham, nos atropeçam. A gente casa pensando numa vida, de ter um sucesso, uma coisa, e muitas das vezes, como diz a história, a gente quebra a cara. No Pará, a média é de quase 80 casos diários das mais variadas formas de violência contra a pessoa idosa. Hoje em dia, a sociedade, infelizmente, ainda tem muito preconceito com o idoso, né? Tem aí muitas violências, né? Tanto como a física, que a gente pode ver, né? Mas também a psicológica, que muitas das vezes até mesmo o idoso não consegue identificar que ele está sofrendo uma violência psicológica. E demais violências também, como a financeira, né? A patrimonial. Realidade que se repete em Abaetetuba. A nossa luta aqui em Abaetetuba não difere de outros municípios. Nós temos casos aqui em Abaetetuba, idoso jogado para fora de ônibus. A gente teve uma reunião há poucos dias com o Ministério Público. A luta é muito grande, são muitas quebras do direito da pessoa idosa, né? É uma passagem que é negada, é um familiar que negligencia cuidado, medicação. E nós temos vários casos de idosos, hoje em dia para gravar, com tentativa de suicídio, com a série porque já não aguenta mais viver. É uma barbaridade, sim, e uma realidade que precisa ser mudada. Para isso existe um mês inteiro de conscientização, o Junho Violeta, e um dia específico para marcar essa luta. E foi neste 15 de junho que o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa foi lembrado em Abaetetuba com uma caminhada pelas ruas do centro da cidade. Eu, graças a Deus, não tenho violência na minha casa, né?
mas muito que eu conheço existe. E eu falo para eles, vão lá para o CCPI, que lá vocês vão se dar muito bem, vai acabar tudo isso. Né? Eu, graças a Deus, estou bem, linda, maravilhosa, né? A animação da Dona Raimunda foi a mesma de dezenas de pessoas que participaram da mobilização. Teve brincadeiras e serviços de saúde na Praça Francisco Azevedo Monteiro. E muita conscientização sobre o papel da pessoa idosa na sociedade. Nós precisamos cuidar das pessoas idosas. Foram pessoas que já contribuíram muito com a nossa cidade, contribuíram muito com as suas famílias, na sua formação, no processo de criação. Então agora é o momento da gente estar cuidando. E esse momento é muito importante para a autoestima deles, para eles terem a certeza de que não estão sozinhos. A prefeita de Abaetetuba lembra da mãe, a Dona Maria Eunice, que foi a fundadora do Centro de Convivência da Pessoa Idosa. Não tem como não trazer à memória todo o trabalho dela, toda a luta dela para que as pessoas idosas tivessem seus direitos respeitados e garantidos. E a gente recebe sempre o carinho desse público, que é muito afetivo, então é um acalanto, né? E a gente está sempre também seguindo nessa luta, ela nos ensinou isso, para que de fato não haja mais violência contra a pessoa idosa. E que não se repitam casos como o da nossa entrevistada do começo dessa reportagem. Ainda bem que no caso dela, a realidade hoje é bem diferente. Eu vivia muito só, eu tinha uma solidão muito grande, eu vivia muito dentro de casa. E quando eu me encontrei no CCPI, eu me encontrei. Eu digo mesmo, todo o tempo que eu tenho 3 anos lá, e lá foi uma coisa que para mim foi tudo de bom. Lá eu tenho abraços, lá eu tenho um bom dia, lá eu tenho amigos, tenho pessoas que eu posso falar e posso chegar e abraçar. Ali você vive, você não tem tristeza ali dentro. Ali dentro é só alegria, é só viver. Aí você CCPI. Isso aqui é importante, olha, qualquer situação de violência contra a pessoa idosa deve ser denunciada. Isso pode ser feito pelo WhatsApp do IARA, que é o 91 981 15 9181, ou Disque 190 do Centro Integrado de Operações, o CIOP, para casos que necessitem de urgência, ou mesmo procurar a Delegacia de Polícia Civil. O que não pode acontecer é ficarmos omissos diante de qualquer violência contra a pessoa idosa. Um homem recebeu uma forte descarga elétrica enquanto trabalhava nas obras de uma agência bancária em Abaetetuba. O que teria acontecido e quais as recomendações do Corpo de Bombeiros para evitar esse tipo de situação? Era a manhã do último domingo. Uma cena chamava bastante a atenção de quem passava pela Avenida Dom Pedro II. O Corpo de Bombeiros atendia uma ocorrência de uma vítima de descarga elétrica. Fomos acionados pela Central CAD, fica lá na Polícia Militar. A solicitação foi feita por lá e eles acionaram a gente via rádio. O aviso da ocorrência, chama como aviso da ocorrência. E teria uma pessoa que tinha sofrido uma descarga elétrica lá no telhado do banco, no telhado de uma unidade bancária. Então a gente deslocou uma viatura de resgate para o local primeiramente, enquanto nós estávamos disponibilizando aqui material de salvamento em altura. Atuaram nessa operação equipes de resgate e de salvamento em altura. Tudo aconteceu no telhado dessa agência do Banco do Brasil. Vídeos que circularam bastante nas redes sociais mostram o momento em que a equipe do Corpo de Bombeiros, comandada pelo sargento Reginei, retirava o trabalhador de uma empresa terceirizada, que fazia a pintura da fachada da agência. A equipe de resgate chegou na frente, fez a análise da vítima, a estabilização, primeiros socorros, e a equipe de salvamento que faz o planejamento para a retirada do local de risco da vítima. O comandante da equipe de socorro descreve o que os bombeiros viram ao chegar ao local do acidente. A vítima está bem agitada, estava despida, né? A parte de cima
Estava sem camisa, estava despida, apenas com a calça e bota. Nós não verificamos outros itens de segurança. E nós pudemos observar também a rede elétrica muito próximo do local de trabalho. Então contribuiu massivamente para o acidente. Uma análise de risco ali que nós fizemos. Quando eu fiz a análise de risco para trabalhar na ocorrência, nós fazemos uma análise de risco, primeiramente, se a guarnição está em risco, se a pessoa que já sofreu o acidente se ainda está em risco. E pela minha análise, a gente sofreu um risco de choque elétrico também, trabalhando lá naquele perímetro. Então nós acionamos a Equatorial para fazer desligamento da rede elétrica para nós podermos atuar tranquilamente fora do risco da eletricidade. A NR35, que regulamenta na serviço em altura, ela fala que a partir de 2 metros já é serviço em altura e o trabalhador tem que ter todos os EPIs para trabalhar em altura a partir dessa altitude. Ali a gente mensura que foi mais ou menos uns 7 metros de altura ali naquele trabalho. E estava no telhado da unidade lá bancária. A gente mensura mais ou menos uns 7 metros. A possibilidade de ele ter encostado o material com o qual mexia a lata de tinta no fio de alta tensão ou que tenha ocorrido uma outra situação. O comandante do 15º Grupamento de Bombeiros Militar diz que esse tipo de acidente é mais comum do que se imagina em Abaetetuba. É recorrente acontecer no nosso município situações como esta, né? É uma obra numa edificação e às vezes essa obra está próximo da fiação de alta tensão e o trabalhador, por certa desatenção, até mesmo pela proximidade com a alta tensão, acaba vindo ser alcançado pela tensão da fiação elétrica. Então, as orientações são as básicas que a gente dá, sempre que você for fazer uma edificação, que tenha aquela distância mínima da fiação elétrica. E mesmo assim, com esse distanciamento, às vezes o funcionário está usando ali uma vara de metal, ou até mesmo uma vara de madeira molhada, e naquele momento ele tem uma certa desatenção, ele vai, querendo ou não, encosta, ou às vezes até pelo arco voltaico, ele leva o choque elétrico. Então, o mínimo que a gente tem que ter numa obra é que você converse com a concessionária de energia Equatorial, que de repente ela possa colocar aquele isolador na fiação elétrica, se for o caso, ou se não, que o próprio proprietário da edificação coloque uma rede de proteção ali para que evite que o funcionário, que o trabalhador ali possa ter contato com essa fiação elétrica. A concessionária de energia dá outras orientações para quem for trabalhar próximo à rede elétrica. A primeira delas é mantenha a distância na rede, distância mínima de 3 metros. Quando a gente fala sobre essa distância, é daquilo que pode se aproximar mais. Exemplo, vou construir um andaime na frente da minha unidade para fazer essa obra. Ou a ponta mais próxima do andaime até a rede, no mínimo 3 metros de distância. Se eu vou manusear alguma ferramenta, se eu vou movimentar materiais, principalmente metálicos, eu não posso girar de forma que se aproxime da rede. O cuidado precisa ser redobrado. É importante buscar profissionais qualificados que efetivamente entendam do serviço que vai fazer. Assim você garante a qualidade do seu serviço e a segurança das pessoas que trabalham para você. Se a rede estiver próxima do local e não tiver outro ponto onde você possa trabalhar, entre em contato com a Equatorial através do nosso canal de atendimento para que você receba as orientações necessárias para um serviço seguro. A equipe do Corpo de Bombeiros trouxe a vítima aqui para a UPA do município. Rafael Moraes dos Santos, de 36 anos, chegou consciente, mas desorientado e sentindo fortes dores. A pessoa foi submetida a alta tensão, teve queimadura externa e quando é nesse caso de alta tensão, possivelmente também possa ter, de repente, ter tido uma queimadura interna. Então é uma situação que a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado. Os nossos socorristas tiveram esse cuidado no momento. As queimaduras atingiram aproximadamente 50% do corpo. Como o pulmão foi bastante atingido e o paciente respirava com extrema dificuldade, ele teve de ser entubado. A situação dele foi logo considerada grave.
Quanto à forma de atuação em situações como essa, o Corpo de Bombeiros adota técnicas que nem sempre são entendidas por quem acompanha resgates como esse. A gente não pode descer uma vítima de qualquer jeito. A vítima teria que estar estabilizada, a vítima estava em choque, muito agitada. Para fazer um serviço desse, que a vítima tem que ficar, vamos dizer assim, consciente do que vai ter que ser feito. É uma descida ali por fora da sacada que nós fizemos, que todo mundo viu como foi a descida, né? O vídeo está circulando ainda nas redes sociais. Uma descida de sacada ali, a vítima estava instável emocionalmente e em choque, né? Por conta do trauma, né? Sofreu ali, muito agitada. Tínhamos que estabilizar a vítima primeiro, desligar a rede elétrica, fazer a análise de como seria a melhor técnica para utilizar para descer. Então tudo isso requer um tempo e às vezes as pessoas que estão ali observando o trabalho do bombeiro, eles não têm essa consciência. A gente tem uma responsabilidade com a vida, tanto da nossa equipe que está atuando, quanto para não agravar a situação da vítima. Então a gente faz o melhor trabalho possível para dar uma sobrevida à vítima chegar num estado, te entregar viva na unidade hospitalar. Nós entramos em contato com a agência local do Banco do Brasil para sabermos o que teria a nos dizer a instituição. Ficamos de receber uma nota do banco, mas até o fechamento dessa edição isso não tinha acontecido. Agora, olha só que audácia desses criminosos. Eles entraram sem arrombar em uma cafeteria que ainda nem foi inaugurada no bairro de São Lourenço, aqui em Abaetetuba. Furtaram vários objetos, inclusive TVs, mas foram flagrados pelas câmeras de segurança. E então foram identificados e presos. Era a madrugada de terça-feira, 9 de junho. A rua Lauro Sodré, no bairro de São Lourenço, em Abaetetuba, estava deserta. Mas as câmeras do estabelecimento registraram tudo. Reparem que um homem passa olhando para o local que estava sendo alvo de uma ação criminosa. O vídeo registra o horário, 2h41 da manhã. Apenas 4 minutos depois, ele reaparece nas imagens, dessa vez carregando uma TV. Logo atrás vieram mais 2 homens, um de bicicleta para dar apoio no transporte do televisor e outro com vários objetos. Esses 3 homens saíram naquela madrugada com os vários objetos que foram furtados do estabelecimento que funciona nos altos deste prédio. O furto aconteceu de madrugada, né? E aí quando o pessoal chegou, eles não deram por falta das TVs porque elas ficam emolduradas, né? Nas molduras, nas paredes. Eles não se atentaram porque tinha muita coisa acontecendo, o pessoal estava chegando de Belém, que é do curso de barista, e a gente não se atentou. Quando eu cheguei, eu logo dei de cara, né? Porque eu já estou acostumada com os objetos aqui, eu estou 6 meses aqui montando esse espaço. Na hora que eu entrei, dei de cara, vi lá o buraco, falei, assaltaram, comecei a ir atrás das coisas, aí fui identificando e me arrepiando todinha, né? O susto foi ainda maior pela quantidade de objetos que haviam sido levados. E eu achava que tinha sido só as nossas coisas, mas aí o rapaz que trabalha aqui comigo há muitos meses entrou na salinha onde fica o material dele e ele identificou ele. Aí ele falou, Paula, as minhas coisas todas também foram roubadas. Eles levaram 2 televisões, né, uma de 32 polegadas e outra de 43. Levaram caixa da nossa vitrola, né, que foi um objeto que a gente teve um tempo para procurar. Todo o nosso estoque de uísque e todo o material de trabalho do rapaz que trabalha aqui, que foram maquita, tico-tico, parafusadeira, furadeira, todo o material dele. Além de outras coisas pequenas, objetos pequenos, que eu acho que eles foram só jogando dentro, né, nossa balança digital, que pesa o café. Coisas pequenas eles foram amontoando e saíram. Teve coisa que a gente descobriu que não estava depois de muito tempo. Por exemplo, lâmpadas, né, refletores, tudo foi levado.
E a gente só descobriu isso depois, assim, mais recentemente. O caso foi denunciado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba. Com base nas imagens, os investigadores foram direto nos criminosos que haviam sido identificados. Nas diligências dos policiais civis, foram localizados e presos Antônio Carlos da Silva e Silva, Joel Moreira da Silva e um homem conhecido como Adílio. Com eles foram apreendidos 5 televisores sem comprovação de que eram do grupo, o que leva a crer que seriam outros produtos de furto. Só uma dessas TVs era do estabelecimento da Paula. O trio criminoso foi autuado em flagrante. Os demais itens levados não foram recuperados. Os bandidos entraram sem arrombamentos, simplesmente abriram a porta que estava trancada e subiram. Como eles fizeram isso? Se utilizando uma chave mestra ou usando outra técnica, ninguém sabe. O certo é que eles causaram um prejuízo e tanto para a dona dessa cafeteria, que ainda nem foi inaugurada. A gente está nesse período de soft open, né, que é meia porta aberta. É uma técnica utilizada aí para a gente poder treinar as pessoas, né? Como a gente não tem barista na cidade, a gente utiliza desse tempo para testar cardápio, testar os cafés. É um período bem interessante para a gente se preparar para a inauguração. E nesse dia a gente ficou assim, desolado, né? Todo mundo ficou... A gente não sabia nem como respirar direito, porque foi impactante pra gente, sabe? Porque entraram pela porta da frente, não teve arrombamento e foi um crime assim, né? Um roubo em silêncio. Até o fechamento desta edição do Panorama, não havia informação sobre a recuperação dos demais objetos roubados da cafeteria. Quer que a gente conte uma história bem bacana para vocês? Então, aguarde aí. E mais, Justiça atende a ação civil do Ministério Público contra o cemitério particular no bairro da Angélica, em Abaetetuba. O empreendimento é acusado de manter práticas contratuais consideradas abusivas contra o consumidor. O que diz o Cemitério Parque sobre essa denúncia? Olá, meu nome é Vitor Carvalho, sou farmacêutico clínico. Hoje atuo na Farmácia das Ilhas, na unidade da Praça do Barco e na unidade do Cruzeiro, na Feira de Abaetetuba. Olá, eu sou a farmacêutica Ero Silva e trabalho na Farmácia das Ilhas, nas unidades Praça do Barco e Estrada. Eu sou Ângelo Passos, farmacêutico especialista, estou atendendo aqui na unidade da Estrada da Farmácia das Ilhas. Esse é o melhor time farmacêutico da cidade de Abaetetuba, preparada para atender você da melhor forma. Venha com a gente! A Copa está rolando e a ACR Electric garantindo uma nova TV, uma TV novinha para um de seus clientes. Que tal assistir a Copa do Mundo numa Super TV de 55 polegadas? Estamos aqui com o nosso ganhador da nossa TV que estava assistindo a live, quase que ele morreu do coração quando ele viu o nome dele lá premiado. Ele falou que semana passada o raio queimou 2 televisões dele. Já estava triste que não ia ter que assistir a Copa do Mundo, agora não, tá tudo certo, né, Mike? Verdade, verdade. Agradecer a Deus, muito obrigado aí pela empresa, pelo sorteio, pelo prêmio, muito obrigado. Pronto! Venha você também fazer parte do time de economia de energia, a ACR Electric, junto com você na torcida pela nossa seleção. E tem promoção da Copa nas lojas Ultralar.
A seleção de ofertas Ultralar entra em campo pra você ganhar. Móveis de sala, quarto e cozinha, eletrodoméstico e celular. Pra ver a Copa, uma TV novinha, facilidade na hora de pagar. Nessa Copa Ultralar entra em campo. A seleção de ofertas Ultralar, a loja que tem tudo pro seu lar. Quer ver a Copa com um olhar bem limpo, bem bacana? Vem para as Óticas Diniz. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção Diniz brilhar. Óculos completos a partir de 10 de R$ 29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Olha, até as ofertas dos supermercados Mamonas estão no ritmo de Copa do Mundo. A seleção do Mamonas entrou em campo com as melhores ofertas. Confira! Arroz parbolizado Catarinão R$ 3,99. Composto lácteo do Bom R$ 5,39. Creme de leite Italac R$ 2,99. Biscoito soda CGL R$ 5,39. Desodorante aerosol Monange R$ 8,39. Sabonete líquido Granado Bebê R$ 22,00. Lava-roupa Tixa em P Primavera R$ 28,95. Supermercado Mamonas. Você economizando sempre. O arquivo Panorama vai mostrar como era a sociedade abaetetubense de mais de 100 anos atrás, em fatos do cotidiano registrados pelas páginas dos antigos jornais. Tem história e muitas curiosidades aqui no Panorama. Aguarda aí. Olá, bom dia. Lelezinha, você por aqui? Ai, que tudo. Senta aqui, amiga. E aí, Lelezinha, o que te trouxe por aqui, amiga? Amiga, tu sabe que eu moro nas ilhas, né? E eu vim fazer investimento pra cá, eu tô procurando um lote. Então vocês estão no lugar certo e na hora certa. Vocês vão garantir o futuro de vocês adquirindo um lote aqui no Delta Village. Lelezinha, você viu como era mais simples do que você mesmo imaginou? Ah, vida, agora entendi tudo direitinho. Tá vendo só, amiga, como é importante vir aqui no stand conversar com uma equipe credenciada do Delta Ville? Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção Diniz brilhar. Óculos completos a partir de 10 de R$ 29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas Diniz, pra ver você feliz. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. A Justiça atendeu a ação civil do Ministério Público contra o cemitério particular, localizado no bairro da Angélica, em Abaetetuba. O empreendimento é acusado de manter práticas contratuais consideradas abusivas contra o consumidor. Sobre o assunto, gravamos uma entrevista com a promotora de justiça Lorena Barbosa de Miranda. O Recanto da Paz começou a funcionar 18 anos atrás e até hoje é o único cemitério particular de Abaetetuba. Surgiu como necessidade de um local para sepultamentos na cidade, diante da superlotação do centenário cemitério público de Nossa Senhora da Conceição. A capacidade é para 40 mil lotes jazigos, em uma área de 10 hectares no bairro da Angélica. Mas esse cemitério-parque virou alvo de uma ação civil movida pelo Ministério Público. Bom, a respeito dessa decisão da Justiça acatando a uma reivindicação do Ministério Público, eu converso agora com a doutora Lorena Miranda, da 4ª Promotoria de Justiça de Abaetetuba. Doutora Lorena, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a nossa primeira pergunta é para a senhora explicar a origem dessa ação pública e o motivo da decisão do Ministério Público. Bom dia a todos que nos assistem. Quanto à origem da ação, então, essa ação civil pública, ela nasceu de denúncias da população de Abaetetuba, né? O nosso cemitério público municipal, ele atingiu o seu limite de capacidade, deixando as famílias sem uma alternativa pública para sepultar seus entes queridos. Então, diante desse cenário, o cemitério Parque Recanto da Paz, sendo o único cemitério privado da região, ele passou a deter o monopólio do serviço. E, infelizmente, né, nós constatamos que a empresa se aproveitou desse momento, se aproveitava desse momento de extrema dor, luta e vulnerabilidade das famílias para impor contratos
com cláusulas altamente abusivas e ilegais, violando gravemente o Código de Defesa do Consumidor. Então, por conta disso, o Ministério Público interveio para restabelecer o equilíbrio dessa situação e proteger a dignidade dessas pessoas. Doutora Lorena, além dessa cobrança abusiva, quais seriam as outras irregularidades que estariam sendo cometidas pelo Cemitério Parque? Nós observamos que a empresa ela impunha uma carência verbal, não escrita em contrato que era de 30 meses. Então, se a família precisasse do jazigo de forma imediata, por conta do falecimento repentino de um ente querido, ela era obrigada a pagar 50% a 100% do valor total do contrato à vista, como uma taxa de urgência. Existia também a venda casada, ou seja, o contrato ele obrigava o consumidor a adquirir lápides, placas de identificação, vasos e demais acessórios funerários exclusivamente do próprio cemitério. Tá? E isso impedia que o cidadão pudesse pesquisar preços no mercado e contratar prestadores de serviço de sua preferência. E também identificamos a retenção integral de valores, ou seja, tinha uma cláusula que previa que, caso o consumidor decidisse cancelar o contrato de concessão do jazigo, a empresa previa a perda de 100% de tudo que já havia sido pago. Então, a retenção integral de valores, em caso de rescisão, é expressamente proibida pela nossa legislação. Doutora, o Ministério Público recebeu essas denúncias, procedeu junto ao Poder Judiciário, a Justiça acatou. Agora, quais serão os próximos passos desse processo? Exato, né? Essa decisão liminar ela é uma grande vitória para a população. O juiz ele determinou a suspensão imediata de todas as práticas abusivas, o que significa que o cemitério está proibido de exigir a carência oculta de 30 meses ou cobrar taxas abusivas de urgência. A prática de venda casada, como dito, ela está suspensa, e a cláusula que previa a perda total dos valores pagos em caso de desistência também foi suspensa, né? Então, caso a empresa descumpra qualquer dessas determinações, ela está sujeita a multas diárias severas que foram fixadas pelo Poder Judiciário. Também é importante esclarecer que a liminar ela é uma decisão de urgência, então ela foi tomada para estancar o dano imediato, enquanto o processo principal ele tramita e é julgado. Então, os próximos passos incluem todo um trâmite processual, uma fase de instrução, até o julgamento definitivo, quando o Ministério Público deve confirmar o pedido feito na petição inicial com a decisão definitiva, conforme o mérito aí que nós solicitamos ao Judiciário. Agora, doutora Lorena, em relação a casos como esse, quais são as principais orientações ao consumidor, a pessoa que precisa de um serviço como esse? A minha primeira recomendação é lembrar que mesmo no momento mais difícil da perda de um ente querido, por exemplo, né, o consumidor ele continua tendo seus direitos. Então, fique atento à venda casada, né? Nenhum cemitério ou funerária pode obrigar você a comprar caixões, flores, serviços de cerimonial ou lápides exclusivamente com eles, né? Exija o contrato por escrito, leia atenciosamente as instruções, desconfie de retenções integrais. Então, se o contrato disser que em caso de desistência você perderá todo o dinheiro investido ao longo dos anos, essa cláusula é ilegal e precisa ser denunciada ao Ministério Público. Outra recomendação é não assine sob pressão extrema. Então, se houver exigências de pagamentos abusivos de última hora, sob pretexto de taxas de urgência não previstas, exija uma justificativa por escrito. E se você estiver se sentindo lesado, você pode procurar o Ministério Público, né? Então, se o cidadão identificar qualquer uma dessas práticas abusivas aqui em Abaetetuba, deve procurar imediatamente o Ministério Público ou os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, munido do contrato e dos comprovantes de pagamento. Então, nós continuaremos fiscalizando de perto para garantir que a dignidade do consumidor seja respeitada. Diante dessa decisão da Justiça, acatando uma ação civil do Ministério Público, nós viemos aqui ao Cemitério Parque Recanto da Paz, no bairro da Angélica, em Abaetetuba, ouvir os proprietários e saber o que é que eles têm a dizer sobre esse assunto.
Como é que você recebeu essa informação de que estaria havendo alguns tipos de abusos nesse contato com os consumidores? Naldo, a gente vê com muita tristeza mesmo, porque nós sempre tivemos à disposição do Ministério Público para atender qualquer solicitação que ora pudesse vir, entendeu? Então estranhamos essa entrada direta na Justiça, porque nós estamos abertos a fazer um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público. Nós vamos cumprir a solicitação da Justiça, porque nós obedecemos a lei e devemos cumprir a lei, sempre a lei. E sempre vamos estar aqui à disposição do público, da população de Abaetetuba, que é essa que é a nossa função durante 18 anos que construímos esse cemitério, justamente com a comunidade de Abaetetuba. Uma das denúncias ao Ministério Público é a de que o Cemitério Parque estaria promovendo a venda casada de produtos e serviços oferecidos pelo empreendimento. Não existe venda casada na parte de lote jazigo, porque ele é único, né? Nós não somos funerária, né? Que vende vários produtos, caixão, remoção, hein? Câmara ardente, entendeu? Nós temos um espaço físico em que é sepultada a pessoa. Estritamente isso que nós temos, tá certo? Em relação à única venda casada em que eles determinam, a Justiça solicitou, é que é sobre a lápide, que nós estamos, que todo sepultamento que houvesse, as famílias fossem na empresa para que a gente pudesse atender e tivesse só um parâmetro de harmonia do cemitério, que isso não estava ocorrendo antigamente. O que ocorria é que estava várias cores de lápides, vários tamanhos, descaracterizando a harmonia arquitetônica do cemitério, que não é permitida hoje em dia, aqui dentro. Então tudo é documentado e, como demonstrei anteriormente, é tudo dentro da lei e do Código Penal. Então nós estamos à disposição do Ministério Público e da própria Justiça, e claro que é de caráter, essa decisão de caráter provisório. Obviamente nós vamos recorrer com o nosso sistema, nosso corpo jurídico já está preparando nossa defesa, mas de qualquer forma nós buscamos conciliar. Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, nós queremos conciliar e temos a porta aberta para o Ministério Público, para que a gente possa sentar uma reunião e preponderar a posição de cada um. Quanto a cobranças abusivas, Natalino diz que tudo o que é oferecido aos donos de lotes jazigos está em documentos, onde constam direitos e deveres de ambas as partes, inclusive o prazo de carência entre o início do contrato e o direito ao sepultamento. Segundo ele, o que está acontecendo é que muitas pessoas deixam de pagar as mensalidades, algumas até por anos, e só voltam quando precisam para um sepultamento, e ao quebrar o contrato, perdem o direito ao lote jazigo. Ainda de acordo com Natalino, o Cemitério Parque enfrenta uma inadimplência de quase 50% de clientes que deixaram de pagar, o que prejudica os custos de manutenção do local. O nosso contrato ele é muito claro em dizer que quando nós parcelamos um contrato, porque o valor não é barato, a gente sabe que não é, porque o custo realmente do nosso serviço ele é elevado. E a gente sabe que uma família pobre, humilde, viu, ela não tem o recurso para pagar à vista. Então sempre procuramos parcelar como um plano. Você vai numa Ultralar, você vai numa Casa Bahia, numa Magalu, dessa da vida, você consegue ir no carnê, parcelar uma televisão, uma geladeira. E nós não somos diferentes, nós parcelamos os nossos lotes jazigos, tá certo? Para famílias carentes. Só que diante de toda essa situação, o dono do Cemitério Parque diz ter tomado uma decisão quanto às vendas parceladas de lotes jazigos.
Em função dessa decisão da Justiça, infelizmente, nós estamos suspendendo as vendas parceladas e somente vai ocorrer as vendas à vista, tá ok? Para não incorrer desse problema jurídico solicitado pelo Ministério Público, tá ok? Então nós não vamos, vamos atender a Justiça, vamos atender a solicitação do Ministério Público e vamos recorrer de forma legal aos órgãos pertinentes. Teve um tempo em que Abaetetuba vivia com o fausto e o requinte das reuniões sociais. Isso foi lá no começo do século XX, com encontros que reuniam a nata da elite local. Tudo muito refinado. Tinha até trocas por um novo nome, para parecer assim mais requintado. São as cenas de Abaetetuba de mais de um século atrás, registradas nos jornais da época. Então vamos abrir agora o nosso arquivo Panorama? Olá, hoje vamos mostrar como os antigos jornais de Abaetetuba registravam os acontecimentos sociais aqui no município e tinha muita sofisticação. Por exemplo, quando a gente fala em Bernardino Pereira de Barros, logo vem à mente de nós abaetetubenses o nome daquela tradicional escola pública aqui do município. Mas o Bernardino Pereira de Barros foi integrante de uma tradicional família abaeteense entre o final do século XIX e início do século XX. Foi diretor, inclusive, do Grupo Escolar de Abaeté, a primeira instituição de instrução pública, como se chamava naquela época. Então, olha o que aconteceu na edição do jornal O Abaeté, na sua edição de 24 de maio de 1908, 112 anos atrás, portanto. O jornal O Abaeté noticiou dessa forma o aniversário do professor Bernardino Pereira de Barros. Às 10 horas da manhã, mais ou menos, a Filarmônica Henrique Gurjão e diversos amigos do aniversariante foram ao estabelecimento, o grupo escolar, cumprimentá-lo, ordenando ao senhor diretor que as aulas fossem suspensas. Em sua residência, almoçaram vários amigos e senhoritas íntimas das relações da família, que permaneceram por toda a tarde, tendo lugar à noite, pela Orquestra União Abaeteense, um sarau dançante, comparecendo a esse ato a elite abaeteense.
Aliás, essas notas sociais dos antigos jornais mostravam uma cidade vivendo aqueles áureos tempos do grande fortuna trazida pela produção da cana-de-açúcar e também pelo ciclo da borracha. Tinha, inclusive, linguagens bem chiques. O jornal A Evolução registrava essa cena de Abaeté em 1910. O Garden Party do Bosque foi delicioso e chique. Garden Party é uma expressão estrangeira inglesa que quer dizer uma festa ao ar livre, no jardim. Mas olha também o que registrava essa outra nota. Teve sua delivrance, Dona Otávia Floresta dos Santos Dias, dando à luz um rechonchudo menino ao qual deu o nome de Menelau. Delivrance nada mais é do que a palavra francesa para parto. Então, essa senhora Dona Otávia Floresta dos Santos deu à luz ao menino rechonchudo, né? Fez a sua delivrance. Mas também tinha coisas curiosas acontecendo aqui em Abaeté naqueles séculos. Até as pessoas costumavam trocar de nome, mudar a assinatura para ficar uma coisa ainda mais chique. Olha só. O jornal O Progresso, que circulou em Abaetetuba no início do século XX, registrou na edição do dia 7 de maio de 1905. Eliseu Manuel de Carvalho declara que de hora em diante se assinará Eliseu Manuel de Liris. Esse último sobrenome deve ter se inspirado na forte influência da cultura e dos costumes franceses, muito comuns pelo mundo afora. E aqui em Abaetetuba não era diferente, como eu disse, uma cidade vivendo o apogeu do ciclo da borracha. O abaetense Eliseu deve ter incorporado esse sobrenome em homenagem a Liris, uma importante cidade francesa. Para terminar, vamos ver como se comportavam as moças da sociedade abaeteense em 1926. Um jornal chamado O Colibri nos ajuda a reviver essa época. Começou o verão, a época invernosa cede lugar aos belos dias de sol. As tardes destes últimos dias têm sido lindas. Nota-se mesmo outra vida na cidade. Grupos de gentis senhoritas, garrulas, alegres, passeiam pelas ruas e avenidas, enfeitando-as com o encanto fugaz de seus sorrisos. De futuro, o ponto predileto para os passeios da tarde será a Praça de Conceição. Sabemos que a banda de música Clube Carlos Gomes tocará as mais belas e modernas peças de seu repertório. Gostaram? Nos próximos episódios, vamos ver como eram as publicidades nos jornais de Abaetetuba. Tem muita coisa interessante. Você sabia também que, no passado, até duelos de honra eram marcados pelas páginas dos jornais de Abaetetuba? Nos próximos episódios. A gente se vê. São histórias interessantes que a gente guarda lá no fundo do nosso baú aqui do arquivo Panorama. Quer fazer um excelente investimento? Olha o recado do Deltaville Loteamento com a Anne, a Flávia e a Lelezinha. Olá, bom dia! Lelezinha, você por aqui? Ai, que tudo! Senta aqui, amiga! E aí, Lelezinha, o que te trouxe por aqui, amiga? Amiga, tu sabe que eu moro nas ilhas, né? E eu vim fazer investimento pra cá, eu tô procurando um lote. Então vocês estão no lugar certo e na hora certa. Vocês vão garantir o futuro de vocês adquirindo um lote aqui no Deltaville. Lelezinha, você viu como era mais simples do que você mesmo imaginou? Ah, vida, agora eu entendi tudo direitinho. Tá vendo só, amiga, como é importante vir aqui no stand conversar com uma equipe credenciada do Deltaville? Você já viu hoje aqui no Panorama? Mostramos que uma cafeteria no centro de Abaetetuba, que ainda nem foi inaugurada, foi alvo de criminosos. Eles entraram de madrugada no estabelecimento e levaram televisores e outros objetos. As câmeras do local registraram tudo e o trio foi identificado e preso.
Um homem que trabalhava em uma obra no telhado da agência do Banco do Brasil de Abaetetuba foi atingido por uma descarga elétrica. Ele teve de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A vítima foi levada em estado grave para a UPA do município, com queimaduras em 50% do corpo. Justiça atende a ação civil do Ministério Público contra o cemitério particular no bairro da Angélica, em Abaetetuba. O empreendimento é acusado de manter práticas contratuais consideradas abusivas contra o consumidor. O que diz o Cemitério Parque sobre essa denúncia? Veja essas e outras reportagens completas no Panorama, que fica disponível em nosso canal do Naldo Araújo no YouTube. Bom, se você viu essas reportagens ou quer rever, tá tudo lá no nosso canal do Naldo Araújo no YouTube. Aproveita e se inscreve. Um ônibus da empresa Transarapari tombou em uma das laterais da PA 151, à altura do quilômetro 1, próximo ao trevo da Colônia Velha. Tudo aconteceu na tarde desta sexta-feira. Ainda está ali, ó, o ônibus da empresa Transarapari que seguia para Curuçambaba. E aí, segundo informações colhidas aqui no local, nesse trecho, no quilômetro 1, vinha uma carreta em sentido contrário, fazendo esse percurso aqui na direção de Abaetetuba, Belém. A carreta teria tentado ultrapassar um veículo de passeio de forma irregular em uma curva e avançou para a faixa onde trafegava o ônibus da Transarapari. O ônibus chegou a ser atingido na lateral pela carreta e foi parar na ribanceira, próximo ao Igarapé. Equipes da concessionária que administra a rodovia estiveram no local tentando retirar o ônibus, que se encontrava em uma posição perigosa. Aproximadamente 35 pessoas estavam no ônibus. Não há registros de feridos graves. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Lis brilhar. Óculos completos a partir de R$10 de R$ 29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas de Lis, pra ver você feliz. O sábado é o dia ainda mais especial para saborear aquele lanche bem gostoso, aquele cafezinho quentinho, sucos, doces e salgados. Sabe onde? Claro que é no Mamonas Café, o cantinho mais aconchegante da cidade. Aproveita este sábado e vá se deliciar, e em todos os dias da semana também. Mamonas Café, no Supermercado Mamonas, da Dom Pedro II. A seleção do Mamonas entrou em campo com as melhores ofertas. Confira! Arroz parbolizado Catarinão 3,99. Composto lácteo do Bom 5,39. Creme de leite Italac 2,99. Biscoito soda CGL 5,39. Desodorante aerosol Monange 8,39. Sabonete líquido Granado Bebê R$22. Lava-roupa Tixan-P Primavera 28,95. Supermercado Mamonas. Você economizando sempre. A seleção de ofertas Ultralar entra em campo pra você ganhar. Móveis de sala, quarto e cozinha, eletrodoméstico e celular. Pra ver a Copa, uma TV novinha, facilidade na hora de pagar. Nessa Copa Ultralar entra em campo. A seleção de ofertas Ultralar, a loja que tem tudo pro seu lar. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Lis brilhar. Óculos completos a partir de R$10 de R$ 29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas de Lis, pra ver você feliz.
O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Estamos no mês de junho. O nosso momento Educação de hoje vem no clima de festa junina. Momento Educação. Oferecimento. Sistema de ensino vestibulando. Olá, sou a Gleice Sardinha, professora de arte no Sistema de Ensino Vestibulando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as festas juninas aqui no Brasil. Tudo começa com a vinda da colonização portuguesa e a partir daí essas misturas de culturas também se misturam com as culturas brasileiras, com as festividades católicas e também com a cultura brasileira, com a cultura indígena, a cultura africana, e elas se misturam. Nesse momento em que acontece essa rica cultura nossa, acontecem as festividades de festas juninas. Com o passar do tempo, as igrejas católicas, junto com essa influência portuguesa, tem a base da igreja com Santo Antônio, São João e São Pedro. Eles começam a fazer essas festividades aqui no Brasil. E aí começa com as quadrilhas, começa também com a fogueira, que é um símbolo que veio da Europa, e principalmente com as comidas, que era muito cultuado naquele momento. Com o solstício de verão, que era cultuado na Europa, também veio para cá, para o Brasil. E aí veio a tradição da fogueira. Com a fogueira veio também o solstício de verão da plantação, que era a comemoração, né, da plantação, daquele momento, da riqueza, da fartura. Veio as comidas típicas daquele momento. No verão brasileiro, que é em meados de junho, que é o milho, então veio essas comidas mais típicas, a canjica, o munguzá. Uma curiosidade, o junho, festividades juninas, elas são um festival em todo o território brasileiro. Do norte ao sul do Brasil é comemorado. São João, Santo Antônio, São Pedro são os santos mais festejados daquele momento, hoje em dia. E como estamos falando também de festa junina, nosso Arraiá do Sebe, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de junho, então estamos todos convidando vocês para participar. Momento Educação. Oferecimento. Sistema de ensino vestibulando. Matrículas abertas. Do maternal ao pré-vestibular. Foi encerrado nesta sexta-feira o Festival Junino 2026 de Abaetetuba. Foram 5 dias de programação no ginásio Hildo Carvalho. Esse ano, o tema foi Arraiá de Tradição e Alegria no Ritmo da Copa. O Festival Junino 2026 foi organizado pela Prefeitura sob a coordenação da Fundação Cultural e Secretaria de Administração. Esse espetáculo de cores e animação começou na segunda e foi encerrado na noite desta sexta-feira. Uma semana inteira de concursos variados, como os concursos mirins e tradicionais, de Misses Caipira, Misses Simpatia, Misses Negritude, Misses Diversidade e as quadrilhas mirins e tradicionais. Não faça isso comigo, não deixe eu sofrer assim. Meu coração tá pedindo você pra tomar conta de mim. E nesta noite de sexta-feira teve o Auê de São João abrindo a festividade do padroeiro do bairro que leva o nome do Santo Festeiro. O Auê de São João saiu na noite desta sexta-feira do mesmo local do início do Círio no domingo, do CRAS São Lourenço. A programação artística, cultural e religiosa levou, como sempre, muita animação pelas ruas dos bairros de São Lourenço e São João. O festejo popular é marcado pelas estações e termina na igreja do padroeiro São João Batista. Nossa gratidão a todos vocês pela presença. Venha conosco! Olha, vimos aí que foi só a abertura da festividade de São João Batista, que continua neste final de semana e até a semana que vem. Assim como tem outros círios tradicionais saindo às ruas da cidade neste domingo.
A festividade de São João Batista continua neste sábado com a trasladação saindo da igreja do bairro às 6 horas da tarde até o CRAS de São Lourenço. É de lá que começa o Círio às 7h30 da manhã deste domingo. Será uma semana inteira de programações religiosas até o próximo dia 28 de junho. A festividade de São Pedro será aberta logo mais às 6 horas da tarde com a trasladação saindo da igreja de São Pedro e seguindo para a igreja de Nazaré. É de lá que sairá o Círio às 8 horas da manhã deste domingo. Mas haverá um atrativo a mais amanhã, a corrida do Círio de São Pedro, com início às 6 horas da manhã. A festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro terá como principal programação deste sábado a trasladação começando às 5h30 da tarde, rumo à Capela de São Raimundo Nonato. É desse local que sairá o Círio às 8 horas da manhã deste domingo. Então aí, muito festejo junino, também muitos círios em vários pontos da cidade. Aproveite, faça a sua melhor programação neste final de semana, tá bom? E que nós tenhamos então um final de semana bastante abençoado. E agora a gente vai encerrando com os nossos agradecimentos às lojas Ultralar, Grupo Mamonas, com os supermercados Mamonas e Mamonas Café, Farmácia das Ilhas, Óticas Diniz, Sistema de Ensino Vestibulando, ACR Electric, Faculdade Áfia e Delta Ville. A todos, mais uma vez um abençoado final de semana, fiquem bem e até o próximo sábado. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção Diniz brilhar. Óculos completos a partir de R$10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Que tal assistir a Copa do Mundo numa Super TV de 55 polegadas? Estamos aqui com o nosso ganhador da nossa TV que estava assistindo a live. Quase que ele morreu do coração quando ele viu o nome dele lá premiado. Ele falou que semana passada o raio queimou 2 televisões dele. Já estava triste que não ia ter que assistir a Copa do Mundo. Agora não, tá tudo certo. Né, Mike? Verdade. Agradecer a Deus. Muito obrigado aí pela empresa, pelo sorteio, pelo prêmio. Muito obrigado. Pronto! Venha você também fazer parte do time de economia de energia, a ACR Electric, junto com você na torcida pela nossa seleção. A seleção do Mamonas entrou em campo com as melhores ofertas. Confira! Arroz parbolizado Catarinão 3,99. Composto lácteo do Bom 5,39. Creme de leite Italac 2,99. Biscoito soda CGL 5,39. Desodorante aerosol Monange 8,39. Sabonete líquido Granado Bebê R$22. Lava-roupa Tixan-P Primavera 28,95. Supermercado Mamonas. Você economizando sempre. Olá, meu nome é Vitor Carvalho, sou farmacêutico clínico. Hoje atuo na Farmácia das Ilhas, na unidade da Praça do Barco e na unidade do Cruzeiro, na Feira de Abaetetuba. Olá, eu sou a farmacêutica Ero Silva e trabalho na Farmácia das Ilhas, nas unidades Praça do Barco e Estrada. Eu sou o Ângelo Passos, farmacêutico especialista, e estou atendendo aqui na unidade da Estrada da Farmácia das Ilhas. Esse é o melhor time farmacêutico da cidade de Abaetetuba, preparada para atender você da melhor forma. Venha com a gente! A seleção de ofertas Ultralar entra em campo pra você ganhar. Móveis de sala, quarto e cozinha, eletrodoméstico e celular. Pra ver a Copa, uma TV novinha, facilidade na hora de pagar. Nessa Copa Ultralar entra em campo. A seleção de ofertas Ultralar, a loja que tem tudo pro celular. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção Diniz brilhar. Óculos completos a partir de R$10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas Diniz, pra ver você feliz.